Professor, sou novato em World of Darkness e gostaria de saber quais são todos os sistemas que compõem esse cenário. Sei que tem vampiro, lobisomem, aparição e mago. World of Darkness, ou Mundo das Trevas, é um universo de RPG voltado a criaturas sobrenaturais. Vampiros, lobisomens e magos, eles vivem de maneira oculta em uma versão corrupta da nossa realidade. Bom, uma versão ainda mais corrupta. Esses jogos eles trazem dilemas profundos e tornam os personagens muito mais complexos e não simplesmente monstros genéricos. Aliás, diferente dos outros RPGs, onde você vai jogar com um herói de capa espada ou coisa assim, aqui você está jogando com os monstros. E o Mundo das Trevas ele é composto por vários cenários diferentes, cada um cujo título é focado em uma criatura sobrenatural. E cada jogo vai explorar temas diferentes, que vão desde o horror pessoal de Vampiro à Máscara a sobreviver a um futuro apocalipse, como em Lobisomem ou Apocalipse. E basicamente nós temos 8 grandes jogos clássicos do Mundo das Trevas, que se iniciou lá em 1991 com o cenário de Vampiro à Máscara. Hoje, Vampiro à Máscara está em sua 5ª edição e o foco aqui é o jogador estar interpretando vampiros, seres amaldiçoados com a imortalidade e diversas outras situações que vão fazer com que eles vivam um mundo de intriga e política, um horror pessoal tremendo, onde esses personagens lutam para manter a sua própria humanidade. E a maldição vampírica vem de Caim, o primeiro vampiro que foi amaldiçoado pelo próprio Deus após cometer o primeiro assassinato, que foi em seu irmão Abel. E um ano depois, em 1992, nós tivemos o lançamento de um jogo focado em espiritualidade e horror ambiental. E é claro que eu estou falando aqui de Lobisomem ou Apocalipse. E aqui ser um lobisomem não é uma maldição. Um lobisomem aqui é um guerreiro de Gaia, o espírito da terra, e luta contra a corrupção da Wyrm, uma força espiritual que está degradando todo o planeta. E assim como no Vampiro à Máscara os vampiros estão divididos em clãs, aqui os lobisomens estão divididos em diversas tribos, cada uma com uma visão diferente de como deve combater a Wyrm e salvar Gaia. E em 1993 nós descobrimos que a realidade ela é moldada pela crença humana e que ela não é exatamente estática, ela pode ser mudada. Uma pessoa após despertar pode alterar a realidade e ir contra toda essa crença humana que faz a realidade ser do jeito que ela é. E aqui eu estou falando do jogo Mago à Ascensão. Aqui nesse jogo, os jogadores vão interpretar magos que usam de sua força de vontade para mudar a realidade em uma batalha filosófica pelo destino e o futuro do mundo. E no ano de 1994 tivemos o lançamento de Wraith: The Oblivion, que seria traduzido aqui, acredito eu, como Aparição, o Esquecimento. Se viesse para o Brasil, é um dos jogos que não veio traduzido para o Brasil. Wraith é um jogo sobre paixão e arrependimento após a morte. Os jogadores eles vão estar interpretando fantasmas ou aparições que não conseguiram fazer a passagem normal do ciclo após a morte, e tudo por conta de assuntos inacabados que devem ser resolvidos. E tudo isso enquanto lutam contra o Oblivion, o esquecimento, aquilo que vai levá-los ao nada absoluto. E em 1995 fomos apresentados a uma realidade chamada o Sonhar. Em 1995 foi lançado Changeling, o Sonhar, um jogo que vai explorar a luta da imaginação contra a banalidade do mundo real. Aqui os jogadores vão estar interpretando seres feéricos que habitam corpos humanos e têm que se alimentar da criatividade humana, que é o glamour, para poderem sobreviver. Aqui, os Changeling vão estar lutando para não serem consumidos pela monotonia da vida cotidiana. Mais ou menos o que a gente já faz.
Já no ano de 1999 chegou a vez do acerto de contas. Dessa vez, você não vai estar jogando com nenhuma criatura sobrenatural. Aliás, sobrenatural mas não é nenhum monstro, nenhum vampiro ou lobisomem. Você vai estar jogando com humanos, humanos que despertaram para a existência desses seres sobrenaturais que habitam as sombras. Caçador, o acerto de contas, nos coloca na pele de seres humanos que receberam poderes de entidades misteriosas que querem justamente acabar com essas criaturas sobrenaturais que estão rodeando o mundo. Já em 2001, nós somos apresentados a Múmia, a Ressurreição, seres que vão despertar graças à magia antiga egípcia para lutar contra a corrupção do mundo. As múmias vão estar lutando por justiça e ordem cósmica em um mundo em constante decadência. Basicamente, todos os jogos falam que o mundo está à beira do abismo. E em 2002, nós vamos ser apresentados a um jogo que vai explorar redenção e fé. E eu estou falando de Demônio, a Queda. Aqui os jogadores vão estar jogando com Elohim caído, anjos caídos que agora habitam corpos humanos, depois que seus espíritos fugiram do abismo infernal do qual eles foram lançados após a primeira guerra que existiu no universo, a Guerra do Céu, onde diversos anjos ficaram ao lado de Lúcifer contra Deus e o paraíso. E agora, nesses corpos humanos, eles devem decidir se vão buscar redenção ou vingança e ceder para o tormento que os enlouquece dia após dia. E além desses 8 grandes títulos, nós tivemos outros títulos menores, spin-offs, que expandiram ainda mais esse universo. Sim, porque todos esses jogos fazem parte de um mesmo universo. Todas essas criaturas, elas coexistem no mesmo mundo. Então, nós tivemos jogos como Vampiros do Oriente, que nos apresentam a um novo tipo de vampiro, os Kuei-Jin. Almas humanas condenadas aos 1000 infernos, mas que escaparam de lá e rastejaram de volta para os seus corpos para resolver assuntos inacabados. Depois que Lobisomem o Apocalipse foi lançado, e hoje é outro jogo que também está na sua 5ª edição, nós ficamos sabendo da existência de diversos outros metamorfos que protegem Gaia. Homens-urso, homens-coruja, homens-lagarto, homens-aranha. E também tivemos lançamentos de diversos cenários históricos que vão fazer recortes no tempo para contar como estava o mundo em determinada época sob a visão de determinada criatura. Assim nós tivemos Vampiro a Idade das Trevas, Lobisomem o Velho Oeste, também tivemos Lobisomem a Idade das Trevas, a Era Vitoriana nos foi apresentada em Mago a Cruzada dos Feiticeiros. E claro, cada título desse é lotado de suplementos, sejam romances ou sejam livros que vão nos trazer maior expansão daquele cenário. Por exemplo, os livros de clã de Vampira Máscara, os livros de tribo de Lobisomem o Apocalipse, o livro das tradições de Mago a Ascensão ou os livros By Night, que nos contam como é o cenário de determinada cidade no mundo das trevas. Nova York by Night, Cairo by Night. Eu mesmo sou doido para escrever um Nova Iguaçu ou Baixada Fluminense by Night. Em 2003, nós ainda tivemos o lançamento de Orpheus, um livro que é meio que um sucessor espiritual de Wraith the Oblivion, mas aqui você não está jogando com fantasma. Aqui os jogadores eles vão estar interpretando agentes da Orpheus, uma empresa que vai resolver problemas sobrenaturais. Mas e aí? E você? Conhecia todos esses jogos? Já experimentou todos esses jogos? Qual é o seu favorito? Qual você ainda não jogou? Conta aí pra gente nos comentários.